É isso aí, rapaziada. Então, vamos fechar aqui essa primeira conjunto de primeiras aulas dessa semana, com a aula 12, falando sobre o fascismo italiano, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento e a ascensão desse fascismo na Itália. Então, é o seguinte, vamos lá. Bom, esse aí que vocês estão vendo na foto é o Benito Mussolini. Ele vai ser o líder, a figura de destaque, aquela figura exaltada, né? O grande líder, que é característico dos regimes totalitários. Ele é essa figura na Itália. Então vamos ver como é que isso foi crescendo até chegar ao poder. Na Primeira Guerra, não sei se vocês estão lembrados que a Itália muda de lado no meio da guerra. Ela está do lado da Alemanha e depois ela muda de lado. Mas quando acaba a guerra, ela está completamente arrasada, né? E não concorda com muitas coisas. Os representantes dela lá no Congresso, no final da guerra, vêm embora antes da hora, porque não concordava com a perda de alguns territórios e tudo mais. E a Itália fica com esse sentimento. É um sentimento parecido com o que o da Alemanha vai ficar. Só que o da Alemanha é muito mais pesado. As perdas da Alemanha foram muito maiores, que ela foi considerada culpada pela guerra. Mas isso aí depois a gente fala quando fala da Alemanha. Então ela está arrasada economicamente, politicamente, né? Suas estruturas todas abaladas. Nessa situação começa a surgir o Mussolini, tá? Ele vai surgir, se fortalecendo cada vez mais, pregando esse sentimento nacionalista muito forte, de que a Itália é grande, de que a Itália tem que ser, os governos têm que representar a Itália como ela é, né, uma história que ela tem lá do Império Romano, enfim, vai buscar valores e sentimentos italianos que elevem, exacerbem toda esse sentimento. Tá? E vai criar também os camisas negras. Seria aí uma espécie de militarização do partido dele, o fácil de combatimento. Não sei se fala assim, mas enfim. Que é fácil, de onde vai vir o fascismo, inclusive. Tá? E esse grupo aí, seria um grupo paramilitar, digamos assim, dos camisas negras, eles vão agir perseguindo, né, eliminando adversários, opositores e trabalhando, espalhando certo terror. Lembra do que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente falou sobre essas características do governo totalitário, de ter um terror presente ali e tal, para poder manipular e controlar as massas. E vai crescendo essa figura do Mussolini. E lá para as tantas ele faz uma marcha sobre Roma, pela grandiosidade da Itália e por melhores condições, por um governo mais forte e tal. E ao ver o tamanho do poder que o Mussolini tinha atingido, ele é convidado para fazer parte do governo. E aí ele começou a usar esse poder todo que ele tinha, né, essa influência toda que ele tinha, e a imagem que ele havia construído perante a população, e começa aí sim a perseguir aí sem nenhuma censura, perseguindo, eliminando e aumentando seu poder cada vez mais e mais e mais e mais. Tá? Em seguida eles conseguem o apoio da Igreja Católica, veja só, né, com a assinatura do Tratado de Latrão. O que é isso? Não sei se você lembra lá do processo de unificação italiana. A Igreja não aceitou perder vários territórios que ela perdeu naquele processo, né, do seu controle, e o Papa então se trancou no Vaticano, se dizendo um prisioneiro do governo italiano. E essa situação estava se arrastando até esse momento, quando a Igreja e o governo italiano entram nesse acordo. A Itália reconhecia o Estado do Vaticano, ou seja, cria-se aí um novo país, um país que é uma igreja, que é uma religião, que é uma coisa muito importante para o catolicismo, esse reconhecimento, porque o Papa não é só um chefe religioso, ele também é um chefe de Estado,
você também tem voz política, de fato, nos acontecimentos do mundo, né? E em troca foi dado apoio aí ao Mussolini e ao partido dele, enfim, a toda essa situação que vai chegar ao máximo de poder com a crise de 29. Porque aí com a crise de 29 o liberalismo vai, como a gente viu na aula anterior, vai também ser combatido e tudo passa a ser voltado então para uma operação quase de guerra, porque para suprir o problema com a crise de 29, a Itália vai voltar toda a sua indústria para suprir a política imperialista que eles vão ter sobre a África, tá? Então, nisso, disfarçado nesse pretexto, você começa a construir e aparelhar a sua máquina de guerra, tá? A propaganda oficial também começa a exaltar todo vapor, tudo que o Mussolini já tinha conseguido, tudo que ele estava fazendo para tornar a Itália grande novamente, né? Para fazer a Itália um grande império, um grande país de novo, certo? E aí ele chega lá, tá? E aí a gente encerra as aulas dessa semana. Na semana que vem a gente vai falar do nazismo na Alemanha, tá? E de como essa fragilidade da população, né, do sentimento da população faz com que abra espaço para líderes duvidosos, né, de orientação duvidosas, mascarados de grandes combatentes ou grandes salvadores da pátria, ok? E vocês vão ver o problema que isso pode dar e que geralmente dá um problemão mais para frente. Um abraço aí para vocês, boa semana, bons estudos, até o próximo aula.